Ou nós vamos ser alvos de uma bala perdida, que a gente fala que não tem bala perdida, a bala tem endereço certo, essas balas, né, que a gente chama de perdido, ou é um acidente, né, ou é numa catástrofe como essa que nós sofremos aqui em Friburgo agora, né, que a nossa cidade passou por esse flagelo destruidor. Então, de alguma forma, Deus vai aplicar a pena de talião em nós. Nós vamos sofrer aquilo que fizemos sofrer. Agora, não há necessidade que alguém seja responsabilizado por isso. Não é? Podemos sofrer um acidente ou uma doença, seja o que for, sem que alguém tenha que se responsabilizar por isso. Mas, infelizmente, a inferioridade e a imoralidade humanas ainda dão oportunidades para que sejamos instrumentos para que as leis de Deus se cumpram na terra. E muitas vezes somos instrumentos para que isso aconteça. Mas jamais poderemos aplicar a pena de talião pela nossa mão. Não tem nenhum respaldo na dimensão dos espíritos, no evangelho, uma atitude como essa. Agora, tem que se considerar coisas importantes para aqueles que ainda acham que ela tem que ser instituída. Só para lembrar, dos países em que ela existe, o índice de criminalidade nunca diminuiu por causa disso. Nunca melhorou. Pelo contrário, um criminoso que já matou alguém, ele não tem a menor preocupação em matar mais 1, 2, 10 ou 100. Porque, de qualquer maneira, ele já vai ser julgado por aquele crime. Se ele for preso num país que tem a pena de morte, ele já vai ser condenado à morte por aquele crime. Então, qual é a diferença dele matar mais 2, mais 6, mais 5? Nenhuma. Ele fica livre até para fazer muito mais, porque ele já sabe que ele já está condenado por um. Isso aí é uma realidade. A Inglaterra, por exemplo, não tem pena de morte e o índice de criminalidade lá é muito inferior, mas muito inferior aos países que têm. Então, a pena de morte não é garantia de diminuição de criminalidade em lugar nenhum. Agora, vamos fazer umas considerações à luz da doutrina espírita, né, que não é as considerações que o mundo faz. A pena de morte é um processo bárbaro, impiedoso e primitivo. Continua sendo. Né? Isso não vai mudar. Olha, agora vamos ver. Tenta solucionar um crime com outro crime. Isso, por aí ela já está condenada, né? Porque tenta solucionar um crime com outro. Então, de qualquer maneira, vai se cometer um outro crime que vai ficar impune. Porque o criminoso social, ele vai ser morto. Mas o Estado não vai ser morto porque matou o criminoso. Então, ainda é um crime que ainda fica impune. De qualquer maneira, tirou a vida. Não devolve a vida da vítima. Não devolve. Não é? Aquele que morreu, morreu. Terceiro, não diminui a incidência de criminalidade. Ao contrário, torna-a mais violenta e selvagem, fazendo que o desajustado, o agressor, que sabe o destino que lhe está reservado, foi o que a gente acabou de comentar, aumente ainda mais o seu ódio, o seu sentimento de vingança, tornando-se mais violento. Esse espírito, ao ser sacrificado o seu corpo, né, ele vai se libertar desse corpo com toda a carga de ódio, com toda a carga de mágoa que ele possui, ainda mais porque ele sabe que ele foi morto por um grupo que deveria cuidar das pessoas e não matar, né? Que é o Estado, que tem essa função de cuidar, de zelar pela sociedade, né? Então ele vai para a dimensão dos espíritos com essa carga. Então, em que isso vai melhorar a situação dele? Em nada. Ao reencarnar, se ele for atraído, porque isso aí ele pode acontecer? Pode. Espíritos muito inferiores, muitas vezes não se faz plano reencarnatório, porque ele, tão inferior que é, não é
compensador para ele demorar na erraticidade entre uma encarnação e outra, que é esse período de erraticidade, para que ele possa analisar o que ele fez de errado, porque ele acha que não errou. Ele não se acha errado. E ao contrário, ele se acha injustiçado, ele se acha assassinado por um Estado que deveria cuidar. Então ele tem ódio. Então não importa o tempo que ele vai ficar na erraticidade, que ele não vai cair em si quanto a isso. Ele tem que entrar em contato com a matéria, ele tem que reencarnar para que ele possa resgatar o seu passado, para que ele possa sofrer o que ele fez sofrer, para que ele possa passar pelas dificuldades que ele fez as pessoas passarem, para que ele possa sentir na carne o espinho que Paulo falava, né? O espinho na carne. Só quando está espetando na nossa que a gente acha que dói. Então ele precisa reencarnar. Então essas almas, como não adianta fazer plano reencarnatório para elas, que elas não têm nem condição de fazer escolha de provas, elas são atraídas pelas uniões dos gametas masculinos e femininos clandestinos no mundo. E quase sempre em sociedades, em ambientes muito inferiores também, dados à irresponsabilidade, à desonestidade. E eles vão renascer ali naquele grupo. Então ele vai cada vez mais exacerbar a sua índole criminosa, no lugar dele melhorar. E então é extremamente nocivo tirar a vida de um criminoso, como o Estado em alguns países fazem, nessas circunstâncias, porque ele vai voltar, ele vai reencarnar com uma carga muito maior de ódio e muito mais nocivo à sociedade. Ao reencarnar, mas não para por aí, né? A pena de morte pode matar um inocente, aí é aquela questão. Aquele inocente que estiver morrendo ali, ele é o inocente de hoje e o culpado de ontem, que não é por acaso também que ele vai morrer nessas condições. Ele está também resgatando, mas o Estado não sabe disso. As pessoas não sabem disso. Então, para as pessoas, mataram um inocente. Né? Para o mundo, um inocente foi morto. Teve um rapaz que ficou preso aí, não sei quanto tempo, até ele foi solto há um pouco tempo, muito tempo. Até que, por causa de uma análise do DNA, descobriram que ele era inocente. Mas ele já tinha passado uma vida dentro da prisão. E se ele tivesse sido morto? Né? Se ele tivesse sido ido para a cadeira elétrica ou para a câmara de gás, e aí não pudesse mais, né, reverter essa situação para ele. Olha que complicação para o Estado, para as pessoas. Isso pesa na consciência das pessoas que têm, né, ainda essa preocupação em ler a própria consciência. Então, é extremamente prejudicial. Quer dizer, sem contar tudo isso, né, corta a chance da criatura se arrepender. Ora, ninguém sabe o futuro da gente. Né? Quantas pessoas, por causa de uma coisa mínima, mudam totalmente os seus valores, mudam totalmente o modo de viver, de ver o ponto de vista das coisas. Quantas pessoas a gente vê acontecer isso? Pessoas que a gente juraria que jamais mudariam de opinião. Então, dizer que aquele que fez algo nunca vai se arrepender, quem somos nós para falar isso? Mesmo que ele diga isso, mesmo assim tem que ser dada a ele a oportunidade do arrependimento. O que não pode fazer é colocar essa criatura na corrente social. Mas infelizmente no nosso país é assim, eles têm prêmio, ficam um pouquinho presos, depois eles saem para dormir em casa, né? Vai visitar a família, nunca mais volta, vai para a rua continuar matando. Isso aqui não pode acontecer. Né? Não é de pena de morte que se precisa de um código penal mais justo. Né? Algo que possa realmente auxiliar essas criaturas sem soltá-las, né? Sem colocá-las na corrente social. Mas isso custa caro, né? E a própria comunidade, a própria sociedade não quer gastar um centavo sequer com eles, né? Prefere realmente que eles fiquem jogados lá. Então a gente olha nosso sistema penitenciário,
né, uma cela que dá só para 3 e 4 e tem 15, 20 lá dentro, sem condição nenhuma de subsistência, isso é um crime. Talvez maior do que o que eles cometeram, porque lá não tem só assassino, não. Então, a maneira como o Estado trata o criminoso, que trata o delinquente, muitas vezes, né, uma delinquência pequena, às vezes um erro pequeno e eles ficam misturados com os criminosos, isso tudo faz a diferença e acaba doutorando essas criaturas lá dentro para a hora que eles conseguirem sair, fazer muito pior. Aí depois o Estado quer matar, né? Depois a sociedade quer matar. Não é bem assim. Nós sabemos que a educação, que o cuidado, que a atenção familiar são extremamente importantes na formação de um caráter. Às vezes, se um filho nosso, nós não sabemos qual é a índole que ele carrega, quais são as tendências dele, o que ele veio resgatar aqui nesse mundo. Se de repente ele não tivesse a atenção necessária, o cuidado necessário ou a educação adequada, e ele fosse parar num ambiente bem promíscuo, o que ele poderia fazer lá? Muitas coisas, até matar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das acusações e da preferência nossa por tirar a vida de alguém, né, que realmente pode nunca ter tido oportunidade de crescer. E nós sabemos que num plano de provação e expiação como é o nosso, almas fazem escolhas de provas, até falamos sobre isso aqui, eu acho, na última vez que estivemos juntos, na terça passada, a respeito disso. Muitas vezes existem escolhas de provas em que a pessoa, na escolha, já foi feito dessa maneira e foi permitido por Deus, vai depender do livre-arbítrio, da ajuda das pessoas para poder dar certo. As pessoas que não ajudarem vão ter sua parcela de responsabilidade, mas não culpa no que vier a acontecer com essa alma, porque se ela já está nessa condição, foi porque realmente ela é extremamente comprometida com a vida. Mas aí muitas vezes acontece. Então, tirar a oportunidade de alguém, né, de se arrepender de alguma coisa que tenha feito, realmente é contrário à lei de Deus. Então, cultiva o ódio num espírito já atormentado. E o mais importante vem aí, ó. Não livra a sociedade do criminoso. Não livra. A morte